O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria, neste sábado, a missa do 30º domingo do tempo comum. O tempo comum é o maior tempo da Igreja Católica, é o tempo da cor verde, é o tempo da esperança, é o tempo em que nós meditamos a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a 4 semanas nós encerraremos esse tempo, daremos início a um novo tempo com o tempo do Advento, que é tempo de vigilância, tempo da espera do Senhor que virá ao nosso encontro no Natal. E hoje a liturgia da palavra nos apresenta aquilo que é a base da nossa fé, a base do cristianismo, que é o amor. Então os fariseus, sabendo que nosso Senhor havia calado a boca dos saduceus, eles tentam, como sempre, por causa da sua hipocrisia, tentar a nosso Senhor, ver uma forma de pegar a Jesus. E eles perguntam para Jesus: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Por que o maior de todos os mandamentos? Porque na lei mosaica eram cerca de 248 leis positivas e 365 leis negativas, lei proibindo alguma coisa. Então, basicamente, uma lei por dia. Então, diante dessas 600 leis mosaicas, qual delas que era a maior? E nosso Senhor responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. E esse mandamento, todo o povo judeu já sabia de cor, porque esse versículo está num cântico que eles cantavam, chamado Shema, que é baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E o segundo versículo, o amor ao próximo, estava no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, o primeiro mandamento resume todos os outros mandamentos. Mas como assim, Padre? Primeiro lugar que nós temos que ter em mente é mandamento porque não é fácil. Se fosse fácil, se fosse espontâneo, não seria mandamento amar a Deus e amar ao próximo. Muitas vezes, essa ideia de termos que amar a Deus, até que nós aceitamos de uma forma perfeita.
Mas o fato de amar o outro, de amar o próximo, nós não aceitamos, porque o outro erra, o outro nos ofende, o outro nos machuca. Então é muito dolorido termos que amar o próximo, e é o que Jesus mais pede. Então como que nós iremos amar? A primeira coisa, meus irmãos, nós precisamos amar a Deus. É somente amando a Deus que nós somos capazes de amar o nosso próximo. E como diz aquela frase, é uma frase que marcou o meu primeiro retiro do clero do ano passado, que o bispo pregador dizia: só dá testemunho do amor aquele que se sente amado. Se você não se sente amado, você jamais conseguirá amar uma pessoa. Talvez você tenha uma história muito dolorida, uma história complicada, a criação, a ausência de pai, a ausência de mãe, a ausência de pessoas que te amam. Mas você tem que lembrar que primeiro e antes de tudo, nosso Senhor te amou, nosso Senhor te ama e nosso Senhor te chama ao amor. E nós não podemos ter dúvida disso. Por isso, olhar sempre para a cruz e entender o amor de Deus e sentir esse amor de Deus. Por isso que na Quinta-feira Santa, na última ceia, nosso Senhor, Ele vai de uma certa forma plenificar este mandamento, quando Ele diz: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não tinha nada de novo quando Jesus disse amai-vos uns aos outros, porque já estava no Antigo Testamento. O que é novo é que nós precisamos amar como Jesus nos amou. E qual foi a forma que Jesus nos amou? Se entregando, se sacrificando. O amor só é verdadeiro quando nós temos essa capacidade de sofrer pelo outro, quando nós temos essa capacidade de nos entregarmos por aquela pessoa que nós tanto amamos. Quando um casal quer saber se o outro te ama, está aí a prova, se aquela pessoa é capaz de sofrer por você. Por isso que Santa Madre Teresa de Calcutá dizia que o amor, para ser verdadeiro, ele tem que doer. Doeu em Jesus nos amar. Então, se você quer crescer no amor ao próximo, e precisamos crescer, porque senão nós não entraremos no reino dos céus, uma das primeiras perguntas que Deus irá fazer para nós é a mesma que Ele fez para Caim: onde está o teu irmão? E qual será a nossa resposta? Então, para amar o próximo, que não é fácil, muitas vezes nós fazemos ações boas, mas isso não quer dizer que nós estamos amando. O amor é muito mais profundo do que isso. Então, o que nós precisamos fazer para amarmos o próximo? Crescermos no amor a Deus. E só cresce no amor a Deus aquela pessoa que sente o seu amor e busca se relacionar com Deus na vida de oração. Uma pessoa que não reza não sente o amor de Deus. E uma pessoa que não sente o amor de Deus, ela não consegue amar. Se vocês pararem e tentarem olhar com os olhos da fé, vocês irão descobrir que todos os males do tempo presente, todos os males da nossa sociedade, a raiz está justamente nessa falta de amor. Portanto, uma falta de Deus no coração, porque só é possível amar quando Deus está em nós. Mas o que é o amor? Santa Teresa de Ávila diz que o amor, em primeiro lugar, é um ato da vontade. Então não é um sentimento. Não é o sentimento, ele passa. O amor é um ato da vontade em querer o bem sempre da outra pessoa, em fazer de tudo para não ofender a outra pessoa. Isso é o amor. Então não basta querer ajudar uma pessoa, você precisa desejar o bem para aquela pessoa, você precisa amar aquela pessoa, no sentido de querer o céu, de querer que aquela pessoa se converta. Isso é amor, e por isso que vale a pena todo o sacrifício por aquela pessoa. Santa Madre Teresa de Calcutá, ela tem umas palavras que eu particularmente acho muito forte, e já citei ela várias vezes aqui nesta paróquia, e faço questão de repetir no dia de hoje, em que a liturgia nos fala do amor. Ela dizia o seguinte: a maior doença do Ocidente hoje não é a lepra e nem a tuberculose, é ser indesejado, não ser amado e ser abandonado.
Nós podemos curar as doenças físicas com a medicina, mas a única cura para a solidão, para o desespero e para a desesperança é o amor. Há muitas pessoas no mundo morrendo por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. A pobreza no Ocidente é um tipo diferente de pobreza. Não é só uma pobreza de solidão, mas também de espiritualidade. Há uma fome de amor e uma fome de Deus. Então a maior doença do nosso tempo presente é justamente essa de nós não sermos amados ou de nós não amarmos. Talvez todos nós estejamos com essa doença espiritual, porque talvez o nosso coração esteja endurecido e não é capaz de amar aquela pessoa que está do lado. Tem gente que muitas vezes quer amar quem está lá do outro lado da praça, mas não quer amar quem está do seu lado. Existe uma contradição muito grande. Deus irá nos cobrar. São João nos ensina que todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é um mentiroso. Porque é impossível amar a Deus, que nós não vemos, e ao mesmo tempo deixar de amar o próximo, aquele que nós vemos. Então pensemos muito bem, meus irmãos. Façamos um exame de consciência, se nós estamos amando o próximo ou não. Se não estamos, é porque nós esfriamos no amor a Deus. Para encerrar, quero contar aqui um episódio da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Esta santa aqui, que está à minha direita, a primeira. Santa Teresinha, monja no Carmelo, tinha uma irmã que ela tinha uma certa antipatia. Tudo que aquela irmã fazia meio que provocava, tirava Santa Teresinha do sério. E Santa Teresinha ela chegou à seguinte conclusão: eu vou fazer ao contrário. Então Santa Teresinha começou a rezar por aquela irmã, começou a desejar o bem para aquela irmã, e depois Santa Teresinha ela resolveu ir além, porque não basta ficar na teoria, né? Tem que ir na prática também. Santa Teresinha começou a servir aquela irmã. Sempre que via aquela irmã, ela estava sorrindo para aquela irmã e procurava agradar aquela irmã em tudo. Até que um dia, aquela irmã chega e pergunta: Teresa do Menino Jesus, diga-me, por que todas as vezes que você me olha, você sorri? E Santa Teresinha responde: é porque todas as vezes que eu olho para você, eu enxergo Cristo. O Cristo que torna doce aquilo que você mais tem de amargo. Então é só assim que nós conseguimos amar o nosso próximo, quando nós conseguimos enxergar a Deus no outro. E isso só é possível se nós crescermos no amor a nosso Senhor. Então vamos nessa Santa Missa pedir a Deus o seu Espírito, que é o amor, para que nós possamos amá-lo cada vez mais, porque com as nossas próprias forças nós não somos capazes. Temos que amar a Deus por meio do seu Espírito, para assim nós amarmos uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.